Olá, bem-vindo. Vamos falar de uma população invisível. O Brasil não sabe ao certo quantas pessoas vivem em situação de rua no país. Os censos demográficos feitos até hoje não têm essa contabilidade. Mas isso vai mudar. A partir de 2020, o IBGE terá que incluir esses brasileiros sem teto na contagem do censo, como mostra o repórter Tchê Oliveira. Todos os dias, equipes da Prefeitura do Rio circulam pelas ruas da cidade. Esse grupo, formado por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, trabalha para convencer quem mora nas ruas a receber ajuda. Eles fazem quase 11 mil atendimentos por mês. Boa tarde, sou educador Fábio, sou da assistente social. Posso te ajudar em algum abrigamento? Pode. Qual o seu nome? Eliane de Carvalho Santos. Eliane ocupava um dos bancos da Praça da República, no centro da capital fluminense. Chegou às ruas depois de ter sido expulsa de casa pelo companheiro. Sem dinheiro, deixou os 4 filhos com parentes e aprendeu, já nos primeiros dias, como ser considerada invisível para a sociedade. Tem uns que olham com uma cara de nojo, mas tem uns que nem vê. É como se não fosse ninguém ali. Perto dali, a equipe da prefeitura tentava convencer outra pessoa. Eu costumo dizer que o abrigo que a gente leva é só o primeiro passo que o senhor dá. Mas Geraldo já se considera um veterano das ruas e diz que consegue se virar sozinho, apesar de demonstrar um certo arrependimento de ter saído de casa há 15 anos, depois de uma briga de família provocada pelo alcoolismo. Eu pensei que eu era autossuficiente, mas o dinheiro acaba. Ouvindo, né, a escuta, né, isso é o essencial do nosso trabalho de abordagem, para a gente poder entender a história e fazer os encaminhamentos para os serviços que são necessários. Mas nem sempre foi assim. A própria prefeitura tinha como política a internação obrigatória de quem vivia nas ruas do município. Para isso acabar, foi necessária a intervenção do Ministério Público. Este sociólogo, que participou de um levantamento da população em situação de rua há 4 anos, diz que à noite, quem vive nas calçadas e praças relata momentos de pura crueldade. Eu vi várias vezes pessoas passando e jogando a ponta de cigarro em cima deles. Era de propósito mesmo, era a coisa do repúdio, né? A população em situação de rua é um dos problemas sociais mais complexos no mundo inteiro. Os governos precisam encontrar soluções em áreas como segurança, alimentação, saúde, moradia e educação. Mas para isso é preciso conhecer quem são e quantas são essas pessoas. Desde 2009, um decreto determina uma contagem oficial da população que vive nas ruas do Brasil. Mas até hoje o país não sabe quantos são esses brasileiros. A Defensoria Pública entrou com uma ação civil para cobrar da União e do IBGE que a população em situação de rua seja incluída no censo demográfico já a partir de 2020. Os argumentos foram aceitos em decisão de primeira instância da Justiça Federal. O fato é que o IBGE tem metodologia para contar quantas cabeças de gado a gente tem aqui no Brasil, quantos animais domésticos a gente tem no Brasil. Muito provavelmente isso é um dado que existe uma metodologia própria para isso, né? Esse fator em si já é um demonstrativo da invisibilidade dessas pessoas. A Advocacia Geral da União, que representa o IBGE no processo, diz que esse tipo de censo não deu certo em outros países e que vai recorrer da decisão. A população em situação de rua, que, por exemplo, vive num banco de uma praça, ou como ela é muito flutuante, ela não tem como ser abarcada pelo censo. Então, não se discute a importância da implementação de políticas para esse grupo populacional. Só que o censo não seria um instrumento adequado para isso. Inclusive, é importante ressaltar que esse tipo de levantamento com a população em situação de rua já tentou se fazer dentro de um censo no México, em Portugal, e acabou que os resultados não foram satisfatórios e os próprios dados colhidos do censo acabaram sendo considerados não confiáveis.
No Rio de Janeiro, a Prefeitura criou, no fim do ano passado, a Política Municipal para a População de Rua, que acompanha e monitora os sem-teto. Nós, enquanto políticos e gestores da cidade, temos que buscar as soluções que a população precisa para poder sair dessa situação. É o caso de Geraldo, que gostaria de sair das ruas, mas ele se nega a ir para um abrigo. Lembra que tem direitos e deve ser respeitado como cidadão. O que está escrito na Constituição? Você tem que ter casa, moradia, mas o governante faz isso. Eliane também tem mais perguntas que respostas sobre o seu futuro. Quero cuidar, sabe, de mim. E eu quero ter pelo menos uma oportunidade nessa vida aqui, sabe? Pelo menos poder andar de cabeça erguida. É doloroso, dói bastante, machuca. Entendeu?